apostila, eu não vou perder tempo com esse detalhe. Vamos falar sobre agora a Trindade, tá? Triuno Deus. Leva um pouco isso aqui. O pessoal está fazendo para você. Não está gravando. Agora é das bases. Eita! Eu falei que o senhor quer energia, uma condição. A energia condicionada, vai para ali, não dá para ali. Bebe um pouco de água. Bebe um pouco de água, vai lá aqui. Ela tem energia ar-condicionada. Ela é igual a mim. Tem energia condicionada. Rapaz, vamos lá. Parou. Sim. 8 horas. O Triuno Deus, a Trindade é uma comunhão eterna, mas a obra da redenção do homem evocou ou provocou a sua manifestação histórica. O Filho entrou no mundo de uma maneira nova, ao tornar sobre si a natureza humana, e foi dado um novo nome, Jesus. O Espírito Santo entrou no mundo de uma maneira nova, isto é, como o Espírito de Cristo incorporado na igreja. Mas ao mesmo tempo, os três cooperam. O Pai testificou do Filho, e o Filho testificou do Pai, João 5,19. O Filho testificou do Espírito, João 14,26. E mais tarde o Espírito testificou do Filho, João 15,26. A doutrina da Trindade é claramente uma doutrina revelada, não concebida pela razão humana. Isso é o que está escrito na apostila. Vamos pensar o seguinte. Repita comigo. Não existe a palavra Trindade na Bíblia. Ela é deduzida. Então a gente não pode dizer assim, tem a palavra Trindade na Bíblia. Isso não existe. O que a gente tem que ver são versículos que nos provam a existência dela. Porém, não existe a palavra Trindade. Vamos ver aqui no versículo, Gênesis 1:26. Vamos tomar bem cuidado agora. A interpretação do texto, que nós chamamos de hermenêutica. A interpretação do texto é que vai explicar. Olha só, Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se existisse um Deus só, seria: farei o homem a minha imagem e a minha semelhança. Façamos. Deus pluralizou que a imagem deles, façamos o homem segundo a nossa imagem. Nós não somos imagem de anjos. Nós não somos imagens de nenhuma criatura, nós somos imagens de Deus. E como Deus começou a pluralizar, prova já aí que existem mais de um. Uma das coisas interessantes que a gente vai ver a seguir é que o nome Elohim, tudo que acaba com IN em hebraico é plural. Bom? Que acaba em N, em hebraico é plural. Então, El é Deus. Então, teoricamente, aqui está escrito deuses em hebraico. Quando Jesus estava sentindo dor na cruz do Calvário, ele queria falar essa palavra. Só que saiu Eloí e não Elohim. Eles achavam que estava chamando Elias. Tá? Então, mas Deus quer falar, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava querendo Elohim. Ele estava falando com o Pai e com o Espírito Santo ao mesmo tempo. Então, essa linguagem é muito comum nas Escrituras. Tá? Então, Deus, ele é conhecido como Elohim na Bíblia inteira. Só que para nós, quando fala Deus, ainda que termine com S, para nós é singular. Mas em hebraico, Elohim é plural. É plural.
Continuando, versículo Gênesis 11, 7. Olha o que Deus diz em Gênesis 11, 7. Diz assim, falando sobre a Torre de Babel. Eia, olha, a palavra eia significa olha aqui. Eia, eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Novamente Deus, ele se pluraliza e fala, descerei ali e confundirei a sua linguagem. Ele pluralizou, tá? Então, são indícios de que há mais de um e que são um conjunto deles, né? uma unidade. Indo lá agora em Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus capítulo 18, versículo 19. O versículo 19 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas três pessoas foram declaradas nas Escrituras. Então combina com o Elohim, que é plural. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia não pode se contradizer. Continuando. 2 Coríntios 13, 13. Segunda carta do apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, ele volta a falar das três. Não foi só Jesus que falou, foi agora o apóstolo Paulo. A graça do nosso Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo. Repitam comigo: comunhão. A palavra comunhão é mal interpretada por nós, crentes de uma maneira geral. A palavra correta seria consolo. E o consolo do Espírito Santo. Uns falam consolação, outros falam comunhão. O que é consolo? Você está sozinho, você está solo. Vai ser uma música solo, ou é um cantor só cantando, ou é uma pessoa só tocando. É um piano solo, é um cantor cantando sozinho, a música é solo, não tem back vocal. Então solo quer dizer sozinho. Quando você está sozinho, o Espírito Santo está com você. Por isso que ele é o seu consolo, é o seu apoio, é o seu companheiro. Então a Bíblia, quando fala de consolação, comunhão do Espírito Santo, ele está se referindo à presença constante, ainda que você esteja solo. Então, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e as doces consolações. Os doces consolos, você está sozinho, todo mundo te abandonou, mas ele não, ele está sempre contigo. Jesus falou: eu não vos deixarei órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, eu vos enviarei o Consolador, aquele que vai estar sempre contigo. Bom? Ali. Continuando. João 15, 23 e 26. João 15, 23 e 26. Diz assim a palavra do nosso Deus: aquele que me odeia a mim, odeia também a meu Pai. Então, se alguém odeia Jesus, pela teoria da palavra, pela doutrina da palavra, também odeia o Pai. Então, quando alguém fala mal de Jesus, está falando mal de Deus. Ok? Por exemplo, tem gente que diz: mas eu tenho Deus no meu coração, mas ele fala mal de Jesus. Então, na verdade, ele odeia a Deus, a quem ele diz que tem no coração. Tá bom? Você chega no bar, fala: graças a Deus, todo mundo te apoia. Fala: Jesus é bom, todo mundo te odeia. Então, uma das maneiras de você saber quem odeia o filho, odeia o pai. Então, existe o filho e existe o pai. Continuando, versículo 26. Quando vier o ajudador, e algumas Bíblias é ajudador, outras é confortador, outros é consolador. Amados, a linguagem muda por causa da tradução de cada autor que quer fazer um novo tipo de Bíblia. Vamos lá.
Vamos falar de conforto. Todo mundo, conforto. Quando você está precisando de ajuda, tá? Você não está sozinho nessa batalha. Você é forte, mas Ele está contigo. Ele vai ser o seu conforto. Ele vai te dar força enquanto você está fraco. Ele vai estar junto contigo para te dar força, para te dar fortaleza. Então Ele é o seu conforto, socorro bem presente na angústia. É esse o ponto de vista. Tá? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecem distribuídos em toda a Bíblia. Raramente a gente vê eles três juntos, porém, a gente vai estudar alguma coisa interessante aqui agora. Continuando aqui, João 16, do 7 ao 11. João 16, do 7 ao 11, diz assim: todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador, o consolador, não virá a vós, mas se eu for, vou enviarei. É Jesus que iria enviar o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, é porque Jesus enviou, não foi o Pai, foi Jesus que enviou. Porque se ele não fosse, ele não teria enviado. Olha a mecânica da Trindade nessa história. Continuando. E quando ele vier como consolador, o confortador, o ajudador vier, convencerá. Todo mundo fala convencer. A palavra convencer na Bíblia vem de convictos. Convictos é condenado, com a certeza de que está errado. O Espírito Santo não veio convencer você, veio condenar você. Você é pecador, tem que se arrepender. Você vai para o inferno, você tem que se arrepender. Não é, ele veio me convencer. Olha, Jesus é salvador, tá? Jesus é salvador, não veio para isso não. Ele veio convencer. A palavra convencer, traduzindo para o português, está errado. Ele veio condenar, porque no grego, convencer é condenar, derrotar quem está ouvindo. Misericórdia. Tá bom? Posso falar? Aleluia. Glória a Deus. Então, quando o Espírito Santo vai me convencer de alguma coisa, ele vai provar para mim que eu estou errado. Ele vai me convencer do pecado. Ó, você é pecador, você não presta, você se não tomar cuidado, vai ser atropelado. Vai me convencer do juízo. Eu vou te julgar e você vai ser condenado. Hoje eu sou teu advogado, depois eu vou ser juiz. Ele vai me convencer que eu estou errado. E quando eu me convenço, quando eu me condeno a mim mesmo, eu me arrependo, me desarmo, me entrego e diz: tem misericórdia de mim e salva essa alma piedosa, alma penosa. Né? A palavra pena é abreviação de penalidade. Quando você tem pena de alguém, é porque você sabe que aquela pessoa está sofrendo uma penalidade. Tá bom? Vem dessa origem. Continuando. Me convencerá da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, aí fala, isso não é importante agora. Vamos ver João 6,44. Ninguém pode vir a mim, João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha como é que a Trindade funciona. Jesus está aqui, o Pai vai lá e traz. E você está aqui porque o Pai foi lá, pegou a gente, deu amor e trouxe até Jesus. Jesus só tem o trabalho de nos salvar. Mas quem que nos convence? O Espírito Santo. Então olha como a Trindade funciona. O Pai vai lá, busca o pecador, eu e você, traz para Jesus. Jesus só vai salvar se essa pessoa for convencida, condenada pelo Espírito Santo. Você é pecador, você é miserável, pobre, cego e nu. Aí eu começo a me entender que eu não tenho futuro nenhum sem Ele. Aí eu me rendo. Aí Jesus me salva. Então, o Pai traz, o Espírito Santo convence, condena, a pessoa entende a condenação que ela tem, que o inferno está esperando ela, que o lago de fogo está esperando ela, que ela vai ser detonada por Jesus. Desculpa o termo, esse é o termo detonado, porque Jesus falou isso. Quem cair sobre esta pedra
falando dele. Quem cair sobre esta pedra, ficará em pedaços. Mas sobre quem esta pedra cair, virará pó. Sabe o que está dizendo? Quer vir contra mim, tem, mas quando eu vou contra você, eu estou destruído. Quem cair sobre esta pedra, ficará em pedaços. Mas sobre quem esta pedra cair, virará pó. Forte. Quer lutar contra ele? Luta. Tem outra passagem que o nosso tempo é curto, cara. Ele me deu só pouco tempo agora de vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver João 6,44. Sim, já li. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Bem, não estou falando de ressurreição, né? Só quero que você entenda a dinâmica. O Espírito Santo convence, o Pai traz e Jesus salva. O Pai traz, o Espírito Santo convence. Então os três trabalham unidos nessa situação, na nossa vida. Na vida daquela prostituta, do homossexual, do contraventor, do bandido, do ateu. É Deus que vai lá, busca o bebum. Aí o Espírito Santo convence que ele é um miserável, pobre, cego e nu, que ele vai para o lago de fogo se ele não receber o Senhor Jesus como Salvador, se ele não se arrepender do seu novo caminho. Quando ele se arrepende, aí Jesus vai lá e resgata. Os três trabalham juntos para salvar o mundo de uma maneira geral. Agora vamos lá, aquela passagem que eu falei lá. Gênesis 1:1, está escrito: no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Aí eu escrevi em hebraico, para que vocês entendam. Tá? Também passadinho, vou ver se dá para melhorar aqui o visual. Oi? Beleza? Então, é assim que se escreve Deus em hebraico. Tá bom? Que a gente fala Elohim. Então, essa linguagem aqui é plural. É bom lembrar, Elohim quer dizer plural. Deus já era plural lá na criação. E hoje a gente aprende que Deus é três em um. Tá bom? Vamos falar um pouco agora dos anjos. Né? Gente, uma coisa que a gente precisa enxergar: tudo que eu vou falar agora não salva, também não leva ninguém para o inferno. É apenas um conhecimento sobre anjos, que a gente não pode errar em algumas coisas. Tá? Primeira coisa, existe um versículo que agora eu me lembrei, mas vou me lembrar um pouquinho, que diz assim: tem um monte de crente que faz culto a anjo. Irmãos, o Senhor está aqui, glória a Deus, aleluia. O anjo está passando, glória a Deus. As pessoas amam mais o anjo que a Deus. Isso é idolatria. Esse crente está com o pé do lado errado do céu. Lado negro. Por quê? Quando a presença de Deus se manifesta, quando o Espírito Santo está no meio da igreja, quando Jesus está no meio da igreja, ele não faz espalhafato nenhum. Mas quando diz que tem um anjo com a canela de fogo passando, o cara pula banco. Isso é idolatria. Ele não vibra com o nome de Jesus, ele não vibra com o Espírito Santo, mas vibra com o anjo. Cuidado. Continuando sobre anjo aqui. Bem, vamos lá. Ao nosso redor há um mundo de espíritos muito mais populosos, mais poderosos e de maiores recursos do que o nosso próprio mundo visível de seres humanos. Bons e maus espíritos dirigem os passos em nosso meio. Passam de um lugar para outro com a rapidez de um relâmpago e com movimentos imperceptíveis. Eles habitam os espaços ao redor de nós. Sabemos que alguns deles se interessam pelo nosso bem-estar. Outros, porém, estão empenhados em fazer-nos mal. Os escritores inspirados fazem-nos descortinar uma visão desse mundo invisível, a fim de que possamos ser tanto confortados como admoestados. Então, anjos.
Anjo é um negócio, anjo, a palavra anjo, no grego, significa mensageiro. É possível que quando Deus criou os anjos, vendo por essa tradução, dá-nos a entender que anjo é o correio de Deus. Entende essa mensagem lá? Leva essa mensagem para o rei, leva essa mensagem para o profeta, leva essa mensagem para o sacerdote, leva essa mensagem para a igreja, leva essa mensagem. Então, por isso que os pastores, de maneira geral, são conhecidos como anjos das igrejas, porque eles trazem a mensagem de Deus para nós. Ok? Por isso que na Apocalipse se diz que ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja, aquele que ouve de Deus e traz a mensagem para a igreja. Então é muito importante saber o significado de anjo. Então dá-nos a entender que anjo tem como prioridade entregar mensagens. Não vou chamar de como correio, que isso está diminuindo os caras, não é isso. Mas é como se eles fossem os verdadeiros office boys de Deus. Tá bom? Anjos. Continuando o nosso conceito de anjo aqui. Bem, quais são as suas características? Tá? Sua natureza. Seres que foram criados. Anjos é uma criatura igual a você e eu. Anjo é uma criatura igual a você e eu. Ok? Não pensem que são melhores ou piores. São diferentes, mas são criaturas. B. Espíritos não estão limitados a condições naturais e físicas. É lógico. Se são espíritos, podem flutuar, podem atravessar a parede, pode fazer, nós não podemos. Nós estamos limitados no 3D, na terceira dimensão. Comprimento, largura e altura. Eles não. Ok? C. São imortais, não estão sujeitos à morte. Você vai ver isso. Anjo não morre, anjo não tem funeral, anjo não tem enterro. Então, preste atenção. Se o anjo não morre, a gente vai falar um pouco dessa polêmica daqui a pouquinho. Se anjos não morrem, eles não precisam procriar para dar descendências. Nós temos filhos e filhas porque somos mortais. Então Jesus vai falar uma parte, ó, são que nem os anjos, que nem se casam e nem se dão em casa. Anjo no céu é eterno. Não se casa, não se dão em casamento. Anjo fora do céu, aí é outra polêmica. Vamos ver isso. Anjo no céu não se casa e não se dá em casamento. Não faz sexo. Porque eles são eternos, sabem a punição que vão sofrer se fizerem alguma besteira como Satanás fez. Eles não são robotizados, eles são livres como nós. Eles só sabem, eles enxergam um lago de fogo que nós não enxergamos, e eles sabem a condição deles se eles fizerem besteira. Por isso, reverenciam mais, temem mais do que nós. Porque nós tememos a Deus. Continuando. Vamos ver algumas passagens, são numerosas. A gente vai ver essas passagens bíblicas agora. Versículo Lucas 20, 34 ao 36. Lucas 20, 34 a 36. Diz assim, ó. Respondeu-lhe Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro, é o céu, a eternidade, e a ressurreição dentre os mortos, vão ressuscitar, vão receber corpo glorificado, nem se casam, nem se dão em casamento. Então as pessoas que vão morrer e ressuscitar porque são crentes, Jesus vai ressuscitar para botar um corpo glorificado e levar a gente lá para a glória. Eu, você, nós não nos casaremos, não teremos sexo no céu, não vai ter nada disso.
vai ter uma vida eterna lá. Se você passa a ser eterno, você não precisa criar filhos para continuar a sua descendência. Não existe isso. Lá. Aí Jesus começa no 36, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, são filhos de Deus. Entendiu? Não podem mais morrer, são iguais aos anjos, são filhos de Deus. Dá a entender pela interpretação bíblica que os anjos são filhos de Deus. Vai chegar lá. Presta atenção na interpretação do texto. Não morrem, são como os anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Os anjos não morreram para ressuscitar, mas nós somos mortais. Se morremos, ainda que estejamos mortos, viver. Jesus falou isso para Marta. Não crês que ainda que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? Nós somos filhos da ressurreição. Os anjos não. Continuando. Hebreus 12, 22 a 24, diz assim: mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos. Então, a quantidade de anjos é algo que para nós é incalculável. Ok? Aí está miríades. Miríades é um número tipo milhares, milhões. Não tem número certo. Hebreus o quê, irmão? Hebreus o quê? Hebreus 12, 22. Mas tem chegado ao Monte Sião, é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, continua no texto, a universal assembleia, onde todos nós, aí é a verdadeira Assembleia de Deus, no sentido original, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Repare que eu coloquei bem claro, ao espírito dos justos aperfeiçoados. Repito mesmo, ao espírito dos justos aperfeiçoados. Então lá só vai ter espírito de justos aperfeiçoados. Por isso que aqui Deus deu um para apóstolos, outro para profetas, outro para mestres, outro para evangelistas, outro para profetas, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Vocês e eu estamos sendo aperfeiçoados. Somos justos, mas é mais do que justos, é espíritos dos justos. O quê? Aperfeiçoados. Isso é importante. Continua no texto. E a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Bem, não vou falar de Abel aqui, mas é importante que quando nós chegarmos lá na Sião, na cidade, na Nova Jerusalém, Jerusalém Celestial, nós vamos encontrar milhares de anjos, milhões de anjos. Vamos encontrar Deus, vamos encontrar Jesus, que é o único mediador, vamos encontrar os justos aperfeiçoados, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Você não vai encontrar o falso crente lá. Você não vai encontrar o crente de coração sujo. Você não vai encontrar lá o crente que faz besteira e vai para a igreja e se esconde atrás da Bíblia. Não, você vai encontrar o espírito dos justos aperfeiçoados. Estejam lá. Efésios 4, de 8 a 10, assim. Efésios 4, de 8 a 10. Por isso, foi dito, subindo ao alto, falando de Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Fazer um resumo rápido aqui. Jesus foi crucificado na cruz. Ele levou sobre si o pecado de todos. Alguém que leva o pecado de todos, para onde vai?